Olá pessoal, beleza? Quem fala com você é o seu amigo Rivanildo Menezes, aqui no canal Originais Gregos da Bíblia. Estamos de volta para trazer para você mais um vídeo. Agora, neste vídeo, nós vamos tratar aqui sobre as características do crente e a ovelha. Os crentes gostam de dizer que são ovelhas de Jesus, mas fazendo uma comparação entre o animal, a ovelha, com o cristão que adora se comparar à ovelha de Jesus, vamos perceber quais são as características da ovelha, que é muito semelhante ao evangélico, ao cristão. Primeiro, toda ovelha ela é muito burrinha. Ela precisa de alguém que as guie. É péssima, elas têm péssima visão, não conseguem enxergar um palmo à frente. Todas as ovelhas, falando do animal, elas são burrinhas em tudo, elas não conseguem pensar. E elas precisam de alguém. Elas são burras. Elas precisam de alguém para ser guia delas. E outra, a visão das ovelhas é péssima, é horrível, elas não enxergam direito. Elas têm um problema muito sério de visão. E se você olhar para os crentes, é a mesma coisa. Todo evangélico é burrinho e ele precisa de alguém para guiá-lo. Além de precisar de alguém para guiá-lo, eles têm uma visão péssima, eles não conseguem enxergar realmente as coisas como elas são. Eles preferem viver no mundo das ilusões, assim como vivem as ovelhas, os animais. 2. Toda ovelha é uma boa produtora de lã. E a ovelha, sendo uma boa produtora de lã, ela torna lucrativo ter um rebanho. Então é muito lucrativo, né, uma pessoa ter um rebanho, porque a ovelha, né, a lã da ovelha, ela constrói. Você consegue fazer o casaco, consegue fazer roupas, né, roupas de frio para os países onde o frio é extenso, né? Então é muito lucrativo ter ovelhas, criar ovelhas e ter um rebanho. Já na questão da religião, é muito lucrativo ter os crentes que são ovelhas, porque a lã dos crentes, né, que são os dízimos, as ofertas, tudo aquilo que eles dão para o pastor, isso se torna muito lucrativo para a obra do pastor, né? Então é por isso que muitos líderes religiosos brigam, saem desavença e tem uma necessidade extrema de criar ali então uma igreja, de criar um ministério para que eles possam conseguir o seu próprio rebanho. O pastor conseguindo o seu próprio rebanho, com certeza ele vai viver da lã, da gordura das ovelhas. 3. Toda ovelha, ela se perde facilmente. Então existe a necessidade de ficar em grupo. Toda ovelha, para quem é criador de ovelha, estou falando a ovelha animal, não a ovelha crente, né, ela tem uma necessidade de viver em grupo, porque ela se perde facilmente, ela se perde. É tanto que um dos textos da Bíblia, e uma das parábolas, e um dos hinos da harpa cristã, ela diz assim: eram 100 ovelhas junta do aprisco, eram 100 ovelhas, amante fugou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou, né? Então é muito lucrativo ter ovelhas, é lucrativo demais ter ovelha, tá? Se você comparar as ovelhas, né, que elas se perdem facilmente, esse hino da harpa cristã, né, aí diz que o pastor foi até lá, né, e encontrou lá fora e encontrou tremendo de frio. Então você vê que os próprios evangélicos sabem que a ovelha se perde facilmente. Então elas têm uma necessidade extrema de viver em grupo. É a questão da ovelha crente. A ovelha crente, se ela ficar sozinha, ela se perde. Tá? Ela não consegue viver sozinha, ela tem que viver em bando, tem que viver, né, em manadas, né? Então é muito especial para um pastor ter a ovelha do seu lado. 4. A ovelha é um animal, é uma presa. Ela não se defende, apenas são comidas. Ela não tem sistema de defesa, um alto sistema de defesa. Elas são presas fáceis, né? As ovelhas, qualquer pessoa consegue pegar uma ovelha, consegue atrair uma ovelha simplesmente com um pedacinho de uma ração ou alguma coisa, né? Qualquer coisa que ofereça para a ovelha, ela vai com o rabinho abanando entre as pernas e elas conseguem ser
enganadas facilmente por qualquer lobo, por qualquer pessoa que chega. E a ovelha crente também é a mesma coisa, elas não têm o discernimento. As mesmas características de uma ovelha animal é as características de um crente ovelha humano. Quinto, a ovelha, todas as ovelhas, ela tem memória curta. Tem que ouvir várias vezes a mesma coisa. Então é um sistema de repetitivo. Você tem que estar sempre repetindo a mesma palavra para a ovelha, a mesma coisa, todo dia, toda hora, porque ela esquece facilmente do caminho do curral. Ela se perde, ela não consegue se encontrar, porque ela tem uma memória muito curta. Dificilmente o animal, a ovelha, vai conseguir associar uma coisa verdade ou do que é mentira, aquilo que é uma cilada ou aquilo que é uma verdade. Assim também acontece nas ovelhas do cristianismo, As ovelhas da igreja, elas têm uma memória muito curta, elas não conseguem estudar a Bíblia, elas não conseguem entender o livro que elas dizem ser sagrado, porque infelizmente elas têm esta memória curta, e isso é muito bom para os criadores de ovelha. E sexto, para encerrar, toda ovelha, nada pode mudar as ovelhas, os animais, pois elas têm uma massa cefálica muito pequena. Se você olhar, quando faz autópsia numa ovelha, você observa que a massa cefálica, o cérebro dela é muito pequenininho, é muito raquítico, ele não se desenvolve, ele não tem capacidade de se desenvolver. Por mais que o dono da ovelha, chame a atenção da ovelha lá no curral, ela olha para você seriamente, fica desconfiada, parece que ela está entendendo alguma coisa, mas daqui a pouco o cérebro, que não consegue raciocinar, volta a estaca zero mais ou menos. Então, se você comparar a ovelha animal com a ovelha crente, é a mesma coisa. Os cristãos têm uma memória muito curta e uma massa cefálica pequena. Por quê? Porque eles não conseguem raciocinar, eles têm medo do raciocínio. Eles têm medo de ser julgado pelo dono do curral, de acontecer alguma coisa grave com eles se eles começarem a duvidar de alguma coisa. Então, através da massa cefálica dos evangélicos, a ovelha evangélica ser muito pequenininha, ser muito minúscula, é por esse motivo que eles não conseguem raciocinar. Então, olhando as 6 características da ovelha animal, ela é muito semelhante à ovelha humana, à ovelha do pastor. Então é por isso que é muito lucrativo ter um rebanho de ovelhas. Eu quero agradecer você que entrou em contato conosco aí, você que está querendo adquirir o novo kit de contradições das religiões. Nós temos ele em pendrives, com mais de 3.000 videoaulas, junto com bíblias que vai para você. Uma bíblia antiga de 1838 eu vou te mandar dicionários, vou te mandar cópia dos manuscritos, vou te mandar todos os 400 livros pseudo-canônicos epígrafos, 3 apostilas em forma de livro, contendo mais de 56.000 contradições da Bíblia e muito mais. Tem o kit de 240 e o kit em pendrive de 280. Para adquirir o material, você basta fazer o depósito e se livrar, de uma vez por todas, de ser ovelha. Faça o depósito na Caixa Econômica Federal, na agência 3527, operação 13, conta poupança 8512-5, no nome de Rivanildo Menezes, e adquira o seu material. Depois você tira uma foto comprovante, mande para mim para o zap 319-9202-3725 e mande o seu endereço completo para a gente enviar o seu material, tá bom? Agora eu preciso aqui de colaboradores, pessoas que são libertas, pessoas que querem se filiar ao Grupo Nacional de Ateus. Preciso que você seja um dos patrocinadores desse trabalho. Basta você fazer a sua doação em uma dessas 2 contas e em seguida entrar em contato comigo para que eu possa colocar você no Grupo Nacional de Ateus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.